Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este vídeo. Hoje vamos conhecer a história do Daniel Oliveira, aprovado em 5º lugar no concurso do TCE Santa Catarina para o cargo de auditor de controle externo da área contábil. Daniel, seja muito bem-vindo ao Estratégia. Parabéns pela sua aprovação. Obrigado. Já se apresenta aí para o pessoal que está assistindo. Meu nome é Daniel, eu tenho 24 anos, sou formado em contabilidade. Eu sou de Muriaé, Minas Gerais, uma cidade do interior da Zona da Mata lá de Minas. Legal, e aí decidiu prestar concursos públicos quando? Foi no último semestre da minha faculdade. Eu não estava muito contente com as oportunidades de emprego na área privada. E aí eu saí um concurso do meu município lá. E aí eu falei assim, poxa, eu tenho que estudar o que está nesse edital e eu ganho aquele salário. Eu pensei que eu fosse passar, é muito simples, só que aí eu comecei a ver como é que é a realidade do mundo dos concursos. Aí eu fiz até com uma boa pontuação, fiz 80% na primeira prova, estudando sem material, sem nada. A pessoa que passou, ela só errou uma questão na prova. Aí eu falei assim, se eu quiser mesmo isso daqui, eu vou ter que me profissionalizar mais. Aí eu comprei o pacote de estratégia e comecei a focar em concurso público, até que eu cheguei aqui hoje. Essa é a sua primeira aprovação, então? Sim, foi a minha primeira aprovação, assim, de estar entre os aprovados, mas bem longe das vagas. Aí depois, né, fiz outro concurso lá do meu município, também fiquei aprovado, mas longe das vagas. Na verdade, longe das vagas que era uma, mas eu fiquei em terceiro lugar. Aí depois eu passei em primeiro lugar no concurso da Prefeitura de Guarapari, na cidade lá do Espírito Santo, um estado próximo lá. E depois eu fiquei em 11º no TJ, RJ, para analista contábil. Fui lá no Amazonas, fiz o TCE Amazonas, fiquei na posição 96. E aí eu fiz também o TCE Rio, e aí eu fui reprovado de uma forma bem dolorosa. E aí eu fui pro TCE Santa Catarina e consegui ficar dentro das vagas lá. E numa excelente colocação, né? 5º lugar. Então, vamos saber um pouquinho sobre a sua rotina de estudos, o que você utilizou de ferramenta do Estratégia. Minha rotina foi uma rotina bem pesada, porque eu trabalhava 43 horas semanais. Nossa! Aí eu levantava todo dia, 5 horas da manhã, e aí eu tinha o plano tudo certinho, tudo traçado. Estudava até às 7, até às 6h30, aí eu ia pro trabalho, estudava na hora do almoço, trabalhava de novo depois no período da tarde, voltava à noite, e aí estudava de novo. Isso aí foi esses 3 anos até eu conseguir ficar dentro das vagas num concurso top. Trabalhando e estudando desde o início, e desde o início eu usando só estratégia. Nunca usei nenhum outro curso preparatório, só estratégia desde o início. E aí, como que você montou o seu plano de estudos? Eu sabia que eu não ia ter muito tempo disponível. Aí como é que eu fazia? Eu não ligava para horas líquidas, não ligava para nada disso. Eu fazia as minhas próprias metas de eficiência. Por exemplo, se eu me propunha a ler 20 páginas hoje de um PDF, eu queria ler as 20 páginas dentro do tempo que eu tinha ali. Aí amanhã eu queria ler 21, e aí no outro dia 22, e assim eu ia medindo a minha evolução. Aí eu demorei 6 meses para ler todo o conteúdo do TCE Rio, que eu lembro que saiu na época de pandemia. Para minha sorte, eu trabalhava numa empresa que era atividade essencial, então eu não parei nenhum dia da pandemia. Foi essa rotina pesada aí, todos os dias da pandemia, mas não parei de estudar. Aí eu fechei todos os materiais do TCE Rio com 6 meses de estudo. Aí, como eu não tinha tempo, eu resolvi fazer algo que eu acho que foi crucial, que eu resolvi revisar por questão. Eu só revisava por questão. Aí eu matava 2 pilares, o de revisar e o de questão. Eu respondi todas as questões do PDF, de todos os PDFs, umas 3 vezes. No site de questões também, fazia simulados, tudo que tinha em questão eu fazia, refazia. Aí eu anotava as questões que eu errava, aí alguma outra decoreba que eu lia, que eu achava interessante, anotava isso e lia antes das provas. Eu até brinquei com o pessoal que eu fiquei um expert em responder questão. Eu sabia o que a banca cobrava, como ela cobrava e como ela gostava, qual era a jurisprudência da banca. A gente sabe que algumas bancas gostam de cobrar de forma bem específica cada detalhe. E aí eu acho que foi isso que foi o crucial. Eu sabia exatamente como a banca gostava de cobrar aquele conteúdo. Que é o essencial, né? Você não precisa saber a matéria completamente, você Não, precisa eu saber gosto como de- ela cai na Eu prova. até gosto de falar, concurso público não passa quem sabe mais, passa quem acerta mais questão. Você no dia da prova você vai fazer questão. Então você tem que estar craque em responder questão. Isso que vai ser o diferencial de quem é aprovado e quem não é. E você focou nas questões da banca? Sim, eu foquei nas questões da banca, só que eu fiz concursos de várias bancas, né? FGV e CESP. Mas acaba que quando você estudou o conteúdo, você acaba aprendendo, você só tem que acostumar com o estilo da banca. E aí eu respondi muitas questões, tanto do CESP, tanto da FGV, fui
pegando os detalhes de cada um ali. E quais as ferramentas que você utilizou do Estratégia? Passo, Olha, Trilha? eu usei todos os possíveis. Eu usei PDF, eu usei os áudios do Cash, eu usei Passa Estratégia, usei Bizu, eu via as aulas de Hora da Verdade, de revisão de véspera, de reta final. Todos os materiais eu já passei um pouquinho. Fiz a trilha também no TCE, só que como eu tinha um horário não muito flexível, eu gostava de fazer as minhas próprias tarefas. E aí por isso que aí eu decidi usar o meu planejamento pessoal, e aí pro TCE Santa Catarina acabou que deu certo. Que bom, então já pegou a manha, né, de como É. que funciona o concurso. Pretende continuar estudando? Não. Era esse. Eu até tenho agora, eu gostaria de ter o desejo de ajudar outros concurseiros a conseguirem o seu cargo. Eu estou feliz com o meu cargo lá, uma mudança muito grande. Há 2 meses, como eu falei, eu trabalhava num emprego que era muitas horas semanais, eu ganhava muito pouco, eu ganhava um salário mínimo, e eu estou vivendo um sonho, que agora eu estou num cargo do alto escalão do funcionalismo público, com status muito grande, um cargo excelente, um órgão excelente, então, para mim, acho que já deu agora de estudar. Mas já caiu a ficha? Não. Eu até tava brincando aqui, eu cheguei aqui e eu via outros aprovados dando as entrevistas e eu ficava assim, pô, como é que vai ser no dia que eu for dar a minha? E agora que tá caindo muito a ficha. Vim aqui conhecer, mas ainda não tô acreditando que eu consegui chegar onde eu queria chegar. E vai ser uma mudança de vida completa, né? Completa. Eu saí Para do... muito melhor. Graças a Deus, muito melhor. Eu saí do interior, ganhando muito pouco, para uma cidade grande, ganhando um salário bem legal. E como que foi quando você viu seu nome na lista de aprovados? Ah, aquele padrão CESP, né? Eles divulgam as notas todas em ordem alfabética, então você fica esperando alguém fazer uma planilha. E aí, quando eu vi o meu nome lá, eu falei assim, cara, não é possível. Alguma coisa tá errada, alguma coisa aconteceu. Mas, no fundo, eu sabia que eu tinha ido muito bem na prova. Mas aí você não fica acreditando. Aí tem o prazo dos recursos, você fica apreensivo para sair, para ver se tudo. Aí saiu, tava lá, 5º lugar, dentro das vagas. Eu falei assim, consegui. Deu certo. E a sua família te apoiou? Eu tive o apoio da minha mãe e da minha namorada, eles me ajudaram muito. Como eu tinha pouco tempo para estudar, eu não fazia nada doméstico, né? Elas me ajudavam, davam esse tipo de apoio e carinho também e força para aguentar a rotina e nunca abalar com o dia a dia, com a demora, com todas as dificuldades que quem estuda vive, né? Que é abdicar de muita coisa, abdicar de lazer, abdicar de situações sociais, né? E aí, durante esses 3 anos eu não vivi nada, eu vou viver agora. Bom, Daniel, você citou que gostaria de ajudar outros concurseiros também com dicas para aprovação. Inclusive, tem muita gente já assistindo para pegar essas informações, né? Esse já é um primeiro passo. E agora eu queria então voltar um pouquinho na sua preparação. Como que você montou o seu plano de estudos? Quantas matérias por dia que você estudava? Eu peguei todo o edital, salvo engano, eram 12 matérias para o edital do TCE Santa Catarina, e eu dividia o meu ciclo em 6 matérias por dia. E aí o ciclo ele se fechava em 2 dias. Aí eu pegava as metas que eu queria, né? Eu falava assim, pô, eu ia estudar isso dessa matéria, isso dessa, eu dividia em 2 dias, estudando 6 matérias em cada dia. Aí o meu método de estudo, eu li PDF no início, né? Aí quando eu fechei os PDFs, eu voltava revisando as questões. E aí, quando eu terminava, eu fazia 20 questões de cada assunto. E eu ia girando isso em todo o edital em cada matéria. E aí, quando eu terminava, eu voltava e refazia todas essas questões de novo. Questões inéditas, né? Fazia muito simulado também. E assim eu fui girando dentro dessas 6 matérias. Mas eu sempre coloquei todo o edital dentro da minha rotina. E simulados, então, você disse que fazia com que frequência? O que aconteceu? Eu fiz simulados mais próximos do fim da prova. O Estratégia faz uns simulados específicos, né, com questões inéditas, aí eu fazia esse simulado, porque é importante para você se acostumar, né, com uma experiência de prova e com matérias avulsas. Só que eu olho meio receoso, porque às vezes as pessoas se apegam muito a simulado também, mas nada substitui o dia de prova. O dia de prova é completamente diferente. Porque, por exemplo, eu em todos os simulados, eu estava fazendo 80% mais ou menos, 80% líquido, mas eu ficava na 20ª posição, na 23ª, e no dia da prova eu fiquei em 5º. O fator emocional, o fator da estratégia de prova, onde você vai almoçar no dia de prova,
como você vai chegar, como você vai ir, tudo isso conta e faz total diferença. Então, o dia de prova é o essencial. Às vezes você está fazendo simulado aí indo mal, achando que não vai passar, esquece isso. O dia de prova é totalmente diferente, todo mundo sai do mesmo lugar e todo mundo tem chance. Você acha que foi importante, então, ter feito outras provas para ter essa vivência? Com certeza. Fazer prova. Concurseiro faz prova. Concurseiro tem que saber fazer prova, porque não tem como você substituir. Pode acontecer qualquer coisa no dia da prova. Pode ter um carro de som tocando e você, como você vai reagir a isso? Pode cair um tema que você não está acostumado e naquele dia você vai ir mal, mas isso vai te dar mais tranquilidade para no dia que caiu o seu tema, você vai estar, já sei o que eu vou fazer, já fiz isso aqui milhões de vezes, estou acostumado, estou pronto e hoje vai dar certo. E para a discursiva, como que foi a sua preparação? Não mudei nada no quesito discursivo. A única coisa que, pro TCE Rio, foi aquele caso bem complexo, né? Que a discursiva me tirou de dentro das vagas. Só que, por exemplo, eu tinha tirado 70%. As pessoas que foram aprovadas tiraram 80%. Então eu falei assim, tem um detalhe aí que eu vou ter que aprimorar. A priori, eu identifiquei que eu tinha que melhorar na literalidade. Porque tinha umas palavras-chave que a banca quer que você diga sobre um assunto, só que eu não tinha esse hábito de decorar. Eu sempre tive dificuldade em decorar. Eu prefiro entender, só que aí eu vi que eu tinha que, pelo menos em cada assunto, ter algumas palavras-chave para colocar para o examinador identificar. E aliado a isso, eu fiz a mentoria do POSAT para discursivos e foi também muito bom, porque ele me deu alguns toques, a gente aparou umas arestas juntos e foi um diferencial, porque agora, no TCE Santa Catarina, a discursiva que me colocou dentro das vagas. Então, saiu do vilão para o herói essa questão. Olha só que legal. Então, o que você considera que foi o seu maior acerto? Foi isso, da discursiva? O meu maior acerto é ser o cara mais teimoso do universo. É não parar de estudar até a vaga vir. É não desistir, por mais que tudo estava difícil, muitas horas, pouco incentivo financeiro, pouco incentivo das outras pessoas, né, que estão no convívio. Eu só parei quando o meu nome estava lá dentro. Esse foi o meu diferencial. Mas o que foi mais difícil para você nessa trajetória? Mais difícil? Eu acho que o mais difícil é você lidar com o fracasso. É você ir lá e ter uma reprovação e você ter o emocional preparado para entender que aquilo ali faz parte. Eu fiquei muito abalado na prova na reprovação do TCE Rio. Porque eu estava estudando desde a pandemia, né? Foi 1 ano e meio de pós-edital por causa da pandemia. Então eu falei assim, poxa, tô estudando 1 ano e meio e não consegui passar. Então eu tive que trabalhar esse lado emocional e de estratégia de prova e saber que é natural, né? Que você vai reprovar mesmo e que você tem que tentar tirar daquele erro ali uma situação que vai te dar um diferencial lá na frente. E te preparar mais para no dia que for o seu dia, você tá com todas as armas prontas ali para ser aprovado. E agora, então, falando de acerto, o que você considera que foi o maior? Meu Já maior estou acerto, vários, né? Mas o principal. eu acho que o maior acerto é não fazer comparação injusta comigo. Porque, por exemplo, eu sabia que eu não ia ter muitas horas disponíveis, eu sabia que eu não ia ter muito recurso disponível, que eu não ia ter a mesa cheia de post-it colorido, que eu não ia ter a maior organização, e mesmo assim não ligar para isso. Saber que se eu botei na minha mente que eu ia fazer, independente da situação. E que aí você entra em alguns grupos, e aí tem uma galera que fala, eu estudei 15 horas líquidas, aí você começa a ficar numa neura de, se tem alguém estudando 15 horas líquidas, eu que não tenho tudo isso, não vou passar. Não, cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua forma de aprender, tem a sua trajetória e é possível para todo mundo. Se é possível para mim, pode ser possível para qualquer um conseguir. E vale a pena? Com certeza vale a pena. Quando você vê o seu nome lá no Diário Oficial, quando você recebe o convite da estratégia, começa a ver as coisas acontecerem, vale muito a pena. Não tem nem palavras para explicar como é que é o sentimento de concluir um ciclo, né? Você coloca um objetivo lá e muita gente fala que você não vai conseguir, né, pá? E aí no final você consegue. Você pensou em desistir? Não. Tem pessoas que não tem como desistir. Eu não tinha que fazer. Eu só tinha que continuar e conseguir, cara. Porque era isso ou continuar. Trabalhando num lugar que eu não gostava, não tendo a valorização que eu queria. Era ou passar e mudar de vida ou continuar. E aí não tinha como não desistir. Eu fui até o fim.
E a mudança vem, então, agora. É, Daqui pra frente é só alegria. tomara. Eu tô esperando muito por isso. Eu tô muito feliz com tudo que aconteceu. E eu espero que agora seja só alegria mesmo. Mas faria tudo de novo. Com certeza. Todo dia. Todo dia. Faria tudo de novo. Se eu soubesse que hoje seria assim, eu faria tudo dobrado. Então deixa essa mensagem aí, essa entrevista com certeza já motivou. Se ajudar era o que você queria, com certeza muita gente já está mais animada aí para estudar. Deixa a sua mensagem de motivação para a galera. Não para, cara. Se você quer mesmo mudar a sua vida pelo concurso público, eu sei que aqui no Brasil é muito difícil você conseguir, sem ter um sobrenome, sem ter uma pessoa que te indica, uma pessoa que te ajuda, você mudar a sua vida. Mas se você colocar isso como objetivo, você vai fazer tudo que você tem que fazer e não para. Porque é possível para qualquer um, cara. Eu trabalhava muito, ganhava pouco e eu estudava. E eu vi nisso e me agarrei nisso para mudar de vida e eu consegui. Se eu conseguir, você consegue também. É isso, então. Linda mensagem, Daniel. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Parabéns para você. Todo sucesso do mundo. Vai aproveitar muito esse final de semana aqui em Vou São curtir. Paulo com os aprovados, conhecer todos os estúdios aqui do Estratégia, viu? Seja bem-vindo em São Paulo. Muito obrigado. Obrigado aí, pessoal. E para você que está assistindo, eu espero que você tenha gostado dessa entrevista. Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário também, parabenizando o Daniel. E se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima!